Então, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a você que está assistindo a essa aula. Eu sou a professora Amanda Conceição, professora de língua portuguesa do Educa Concurso, e hoje nós vamos estudar sobre classes de palavras, tá? Deixa eu cortar aqui. As classes de palavras, elas pertencem, na língua portuguesa, elas pertencem à morfologia, tá? Estudar as classes de palavras quer dizer que você está estudando de forma morfológica uma palavra, uma classe de palavra. O que é isso? É você estudar a forma singular, né? A forma como a palavra se apresenta, né? Sem alteração de relação com outra palavra, como a gente estuda na análise sintática, tá? Estudar a classe de palavra é você estudar as singularidades e você estudar a palavra, né? A palavra em si, tá? Como ela deve ser classificada, tá bom? Então, dentro das classes de palavras, nós temos 10 classes de palavras, que elas vão se dividir em variáveis e invariáveis. E o que seriam essas variáveis, tá? As classes de palavras variáveis, elas vão mudar a sua forma, vão mudar a sua estrutura. Vão partir do singular para o plural, tá? Ou do diminutivo para o aumentativo, masculino para o feminino, tá bom? Já as classes de palavras invariáveis, elas não vão sofrer mudanças, elas vão permanecer da mesma forma, independente se toda a frase, toda a construção, né, construção aí frasal ou oracional estiver no plural, mas as classes de palavras invariáveis, elas vão permanecer, tá? Na seu jeito, assim, na sua forma como primitiva, né? Então, dentro das classes de palavras variáveis, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, tá? Das invariáveis, nós temos advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? É um assunto que necessita de um estudo mais, assim, demorado, né? Porque as bancas elas estão pedindo muito para você identificar a que classe de palavra tal palavra pertence dentro do texto, certo? Então, às vezes, uma palavra ela pode assumir a função de outra, tá? Mas isso aí você só identifica reconhecendo a palavra, né? Reconhecendo que a palavra ela não pode, por exemplo, ser tomar o lugar de outra, né? Ou, por exemplo, como a gente vê aí, o substantivo, né? O substantivo jamais vai assumir o lugar de um verbo, não é? Dentro de uma frase, dentro de uma oração, tá bom? Então, para facilitar o nosso entendimento, eu vou abrir aqui mais um slide. Eu vou colocar aqui como se fosse um organograma, tá? Dentro aí dessas classes de palavras, eu vou organizar da seguinte forma. Vamos começar estudando as classes de palavras variáveis, tá bom? Vou inserir aqui uma forma, um círculo. Um círculo e outros círculos. Formas. Dois. Isso. Ok. Vamos imaginar que aqui no meio é o nosso núcleo, tá? É a classe de palavra mais importante dentro de um texto, né? De uma oração, enfim, né? Enfim, de um texto, vamos dizer assim, de um texto, tá? Porque a oração já remete a verbo, né?
Vamos dizer que aqui no meio a gente tem o centro, tá? Das classes de palavras ali variáveis. Qual palavra a gente pode colocar aqui? Qual classe de palavra fica aqui no centro? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome ou verbo? Eu vou colocar aqui o substantivo, tá bom? Substantivo. Inserir. O substantivo, ele ocupa o lugar de núcleo, certo? Substantivo. Ele ocupa o lugar de núcleo, tá? E aqui, ao redor, estão outras classes de palavras que trabalham em função desse núcleo, tá? Lembrando que a gente não está tratando de verbo agora. Então, quais as outras classes de palavras a gente pode botar ali, em volta do substantivo? Artigo, né? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Certo? Exatamente. Artigo. Artigo. Adjetivo. Adjetivo. Numeral. Opa. Numeral, né? Numeral. Numeral e pronome. Ok? Porque quando o substantivo estiver no singular, as outras classes de palavras que estão ao redor dele vão trabalhar para se moldar ao substantivo, ao núcleo. Tá? Ou no singular, ou no plural, ou masculino, ou feminino, certo? Então, o substantivo é a classe aqui de palavra mais importante, é o núcleo, tá? Dentro de uma sentença, certo? Vamos lá, vamos fazer uma análise morfológica das seguintes sentenças aqui. Sentença A e sentença B. Olha só. Letra A diz assim: o caderno de receitas é da minha avó, tá? O caderno de receitas é da minha avó. Então, quando a gente faz análise morfológica, a gente pega palavra por palavra e vai remetendo a ela, nomeando a que classe de palavra a palavrinha pertence, tá? Então, aqui a gente tem o O, né? A letra O, que pertence a qual classe de palavra? O caderno de receitas é da minha avó. O pertence a artigo, né? O é artigo. Artigo. O é artigo. Caderno é o quê? Caderno é substantivo, né? Substantivo. Certo? Você percebe que o artigo O, ele está ligado ao substantivo, né? Caderno, tá vendo? Se fosse aqui, no lugar de caderno, fosse a camisa, né? Camisa ou roupa, enfim, aqui não seria um artigo masculino, né? Que seria, esse artigo seria um artigo feminino, tá? Então, o artigo, caderno substantivo de receitas, tá? De receitas. Perceba que esse de receitas, ele está qualificando a palavra caderno, certo? De receitas está qualificando a palavra caderno. Não é todo o caderno, é um caderno de receita, é um caderno específico.
Então, quando qualifica, quando dá característica, qual a classe de palavra que faz essa função? É o adjetivo, não é? Então, esse de receitas aí, como tem duas palavras, é uma locução adjetiva. Certo? Locução adjetiva. Esse é o quê? É verbo, não é? Isso. Verbo. É verbo. Dar. O que é dar? Esse dar é a junção da preposição de mais o artigo a, tá? É uma preposição, podemos dizer assim, né? De mais a, tá? É uma preposição. Preposição. Tá? Minha é o quê? Quando as palavras, qual classe de palavra minha pertence? Quando, no caso aqui, está fazendo posse, né? Está assumindo uma função de posse, não é? Então, posse, a gente tem os pronomes, né? Os pronomes possessivos, pronomes. Pronomes. E avó é o quê? É um substantivo, tá? Substantivo. Ok. Pronto. Então, fizemos a análise morfológica de cada palavrinha dessa sentença. Agora, vamos para a sentença B, tá? Sentença B aqui. Saber. Rapidinho. A sogra é a que mais reclama do passeio. Então, vamos lá. Essa palavrinha A, né, essa letra A aqui, ela pertence a qual classe de palavra? Ela está ligada a alguma outra palavra? Está ligada à palavra sogra, não é? A palavra sogra é o quê? É um substantivo. Então, o que está ligado ao substantivo ou está substantivando é um artigo. Artigo, certo? Sogra é substantivo. Substantivo aqui. É verbo, não é? Isso. Verbo. A, que mais reclama do passeio. Este A. Perceba que este A está ligado à palavra, está ligada à palavra que, certo? Então, não está ligada aqui a nenhum substantivo. Este A está ligado à palavra que. Quando o A está ligado à palavra que, trata-se de um pronome, certo? Um pronome demonstrativo, tá? É aquela, tá? Aqui é um pronome demonstrativo, esse A. Pronome. Pronome demonstrativo, né? Pronome. Porque qual a função do pronome? É retomar ou substituir um nome. E no caso aqui, está retomando quem? Sogra, não é? Tem que saber também a função de cada classe de palavra. Demonstrativo. E esse que? É um pronome também. O pronome é relativo, né? A qual, tá? Então, a sogra é a que, ou seja, a qual mais reclama do passeio. Aqui também é um pronome relativo, tá? Pronome relativo. Toda vez que a gente puder substituir o que, pelo qual, as quais, tá? Trata-se de um pronome relativo, porque retoma. Mais reclama do passeio. Esse mais aqui é o quê? Mais é um advérbio, não é? Advérbio. 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 Reclama o quê? Reclama o que é reclama? É um verbo, né? Vem do verbo reclamar. Verbo. Perceba que o advérbio, ele sempre está ligado ao verbo, né? Mais reclama. Porque a função do advérbio é de modificar, tá? Modificar o verbo ou ele mesmo.
ou próprio advérbio, certo? Reclama do passeio. Do aqui é uma preposição, né? De mais ó, fica dó. Preposição. E passeio é o nosso substantivo, né? Substantivo. Substantivo. Ok? Então, fizemos nossa análise morfológica. Vamos continuar. As classes de palavras, elas também são classificadas de acordo com a sua função e a forma como elas se apresentam dentro de um texto, certo? Aí a gente vai perceber como a classe de palavra está relacionada dentro de um texto ou de forma separada também, tá bom? Isso também auxilia na classificação da classe de palavra. Ou você pode analisar ela dentro de um texto, certo? Ou de forma isolada. Aqui tem um exemplo para a gente fazer a análise, né? Ela dentro de um texto. A palavra uso está empregada como adjetivo. Aqui é uma afirmação. Então, vamos ver se a palavra uso... palavra uso está empregada realmente como adjetivo. E qual a função do adjetivo? É classificar, não é? É caracterizar o quê? O substantivo, tá? Então, vamos lá. Floresta nacional, floresta estadual e municipal é uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo, sustentável dos recursos florestais de florestas nativas. Então, aqui a gente já achou a palavra uso, tá? A palavra uso. A questão quer saber se essa palavra ela está realmente empregada como adjetivo. Adjetivo é o quê? Como eu falei, né? Qualifica, tá? Um substantivo. Então, vamos lá. Onde é que está a palavra uso? Aqui. Como objetivo básico, o uso múltiplo. Veja, antes de uso, nós temos aqui um artigo, não é? Temos aqui um artigo. Então, já sabemos que o artigo, ele substantiva, né? Toda e qualquer classe de palavra, ele tem esse poder, digamos assim, tá? E no caso aqui, uso é uma palavra que está... É uma palavra substantiva, tá? Uso, dá nome. Uso múltiplo. Uso aqui é substantivo, tá? Uso aqui é substantivo. Agora, adjetivo é múltiplo, não é? Adjetivo é múltiplo. Por quê? Porque está dando qualidade, né? Característica à palavra ou substantivo uso. Então, essa questão aqui, ela está errada, né? Tendo com base que a CESP, ela é para você dizer se a questão está certa ou errada, né? C ou E. Então, no caso aqui, está errado. Errado. Tá? Porque a palavra uso não é adjetivo, é um substantivo. Tá? Continuando. Quando a gente fala de substantivo, é bom a gente ter a noção, aquela velha noção de substantivo concreto e substantivo abstrato, tá? Porque a gente vai precisar desses conceitos para quando a gente for estudar análise sintática, a gente saber responder o que é um complemento verbal, o que é um complemento nominal, o que é um adjunto adnominal, tá bom? Então, é importante a gente saber diferenciar o que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Certo? Opa. Aqui. Substantivo concreto, ele vai criar, né? Quando todo substantivo concreto, ele permite essa possibilidade de criar imagem, né? De criar uma imagem de um ser, de algo que existe por si só, tá?
Por mais que seja um ser imaginário, mas se você tem em sua mente, né, uma característica, uma forma pré-definida, ele é um substantivo concreto, tá? Ou então também tudo que é palpável, né? Tudo que nós podemos pegar, certo? Vamos dar aqui exemplos de substantivos concretos. Exemplos, tá? Exemplo: carro, casa, Deus, certo? Fada, livro, tá bom? Então, perceba que aqui eu coloquei, né? Eu coloquei objetos palpáveis e seres que nós podemos formar em nossa mente, tá? Papai Noel, Pai Noel, Noel, tá? Por mais que a gente nunca tenha visto o ser, né, em si, mas a gente já tem uma noção, né, pré-definida de como é esse ser. Então, trata-se de um substantivo concreto, tá bom? Já os substantivos abstratos, eles dependem de alguém para existir. Ou seja, é uma ação verbal, né, deriva de uma ação verbal, são sentimentos, características, certo? Vamos dar exemplos aqui. Um sentimento, amor, amor, uma ação verbal, construção, que vem do verbo construir, né? Então, construção, vem do verbo, deriva do verbo construir, tá? Uma característica, beleza, certo? Então, esses são aqui os substantivos abstratos. Bom, vamos partir agora para os adjetivos. Os adjetivos, como eu falei anteriormente, servem para caracterizar um substantivo. Exerce função sintática de adjunto adnominal, né? Quando nós formos estudar a análise sintática, tá? A forma como as palavras se relacionam, estão logicamente ligadas entre si. Então, o adjetivo ele vai assumir essa função de adjunto adnominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Bom? Vamos partir para uma questão aí. Uma questão da CESP. Os termos florestal e nativas são adjetivos que qualificam, respectivamente, os substantivos cobertura e espécie. Olha só, vamos ver se essa afirmação está certa ou errada, né? Se o termo florestal e nativas são adjetivos que estão qualificando cobertura e espécie. Vamos lá. Floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, certo? Então, quando a gente está tratando aqui está de adjetivo, a gente tem que achar um substantivo, certo? Já que aqui está dizendo que florestal, no comando da questão, né? Na afirmação, florestal e nativa são adjetivos, então um não vive sem o outro. Um adjetivo não vive sem um substantivo. Então, vamos achar os substantivos, né? Vamos ver se esses adjetivos aí estão ligados aos substantivos, realmente, cobertura e espécie, tá? Então, cobertura florestal. Cobertura é um nome, dá nome a algo, né? Um ser, então realmente é um substantivo. E florestal está caracterizando realmente cobertura, certo? Então, aqui sim é um adjetivo, tá? No caso, sim, é um adjetivo. Cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Então, espécie é um nome, tá? É um nome aqui, é um substantivo. E nativa está qualificando a espécie, porque não são todas as espécies, é uma espécie diferente.
É uma espécie nativa, está qualificando. Então, essa questão aqui está certa, né? Correta. Caso nós fôssemos fazer aqui uma prova da CESP, essa questão está correta. Opa. Correta. Hã? Correta. Ficou grande. Diminui aqui. Continuando. 3. O adjetivo inconstitucional pode ser anteposto ao termo além, a lei, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Olha aí, o adjetivo inconstitucional pode ser anteposto ao termo a lei, ou seja, pode vir antes de a lei, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Vamos lá, vamos analisar. Caso o STF considere a lei inconstitucional, ela será definitivamente revogada. Então, nós temos aqui um substantivo, né? Lei, a lei, né? O artigo com o seu substantivo lei, certo? A lei. Essa palavra aqui, inconstitucional, o adjetivo, né? Que realmente está caracterizando aqui lei. A lei inconstitucional. Será que ele pode ir à frente da palavra lei e não alterar na correção gramatical? Vamos ver, vamos escrever aqui. Caso o STF considere, vamos lá, vamos fazer uma questão de reescrita, né? Vamos reescrever. Reescrita. Caso o STF, Supremo Tribunal Federal, considere inconstitucional a lei, ela será o quê? Definitivamente revogada. Veja, nós alteramos a posição do adjetivo inconstitucional e continuou, né? Inconstitucional continuou fazendo ou caracterizando a lei, certo? A lei inconstitucional, tá? Continuou ligado, continuou caracterizando aqui o substantivo, certo? Olha aqui, tá? Se lei estivesse no plural, como ficaria? Essa palavra inconstitucional ficaria inconstitucionais. E também aqui, ó, esse artigo A, né? Também ficaria no plural. As inconstitucionais as leis. Porque como nós vimos mais anteriormente aqui, o substantivo, ele é núcleo, ele vai comandar, tá? Todas as palavras que estão a ele interligadas, certo? O substantivo, ele vai comandar o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, essa questão aqui... Onde foi que nós paramos? Opa. Então, a questão, a lei constitucional, ela está correta, né? Ver se eu acho. Aqui. Isso. Então, sem prejuízo realmente da correção gramatical. Exato. Certo. Certo. Alterando a ordem, não altera aí a correção gramatical, já que o adjetivo, ele continua, né, caracterizando o substantivo lei, tá bom?
Agora vamos observar aqui essa sentença alterada, né? A mesma sentença, porém, mudamos aí a posição das palavras, para a gente ver se aqui altera o sentido. Vamos ver. Observe. As crianças da escola vieram. Aqui eu vou colocar a letra A. E as crianças vieram da escola. Será que tem aqui diferença? Será que há aqui alguma diferença entre esses termos aqui? Vamos fazer uma análise morfológica, né? Uma análise inicial de cada classe de palavra, né? Vamos analisar aqui cada classe de palavra. Vamos lá. As é o quê? As é um artigo, né? Artigo aqui. Artigo. Artigo. Crianças é o quê? Substantivo. Exatamente. Substantivo. Substantivo. Da escola. E esse da escola aqui? Da escola. Esse da escola, veja. Esse conjunto de palavras aqui está qualificando crianças, certo? Porque não é qualquer criança, são crianças da escola, tá? Então, está caracterizando aqui, está ligada à palavra, ao substantivo crianças. Então, se qualifica, se dá característica, podemos dizer assim. Então, trata-se de um quê? De um... Adjunto adnominal? Não, no caso aqui a gente está falando de morfologia, tá? Morfologia, classes de palavras. Adjunto adnominal, a gente vai ver em análise morfológica ou análise sintática, tá? Análise sintática a gente vê. Mas aqui ele está assumindo o papel de adjetivo. Locução adjetiva. Isso, locução adjetiva. Adjetiva, certo? E vieram é o quê? Verbo. Nosso verbo. Pronto, exatamente. Então, fizemos aqui análise morfológica de cada palavrinha. Certo? Cada palavrinha. Da sentença A, tá? Já que as crianças vieram da escola. As crianças vieram da escola. As permanece o quê? Sendo o nosso artigo, não é? Crianças é o nosso substantivo. Substantivo. Vieram é o quê? É o nosso verbo, não é? Verbo. E da escola? Da escola é o quê? Da escola é locução adjetiva? Está caracterizando crianças? Ou está aqui ao lado do verbo? Está ao lado do verbo, caracterizando o lugar. Exatamente. Está indicando lugar, certo? E o que é que indica lugar? Qual classe de palavra que permite? Advérbio. Advérbio. Advérbio de lugar. Acho que é isso. Acertou. Advérbio de lugar. Como no caso aqui tem uma preposição, né? Iniciando da escola, certo? Formando aqui uma locução, tá? Que forma uma locução. Locução adverbial, tá? Professora, uma dúvida. Oi? Uma dúvida. Sim. O da também, ele fica como preposição, né? No caso, eu me confundi ali na primeira frase, porque eu não sabia que o da também estava como uma preposição. É a preposição de mais a, forma da. De mais a, né? Forma da. Então, tá certo. Tá? Obrigada. Não. Então, veja que altera, certo? Você mudando aqui a posição de
de algumas classes de palavras dentro de algum contexto, né, de contextos diferentes, vai alterar, sim, vai alterar o sentido, tá? E vai alterar a função da classe de palavras que essa palavra pertence, tá? Então, aqui, ó, crianças da escola, esse da escola remete a crianças, que está ligada a substantivo. Então, se está ligado ao substantivo, é adjetivo, certo? E se está ligado a verbo, aqui, ó, vieram da escola, certo? Está ligado a verbo, é o nosso advérbio, tá? No caso aqui, advérbio de lugar, certo? Vamos continuando. Temos uma questão aqui da IDIB 2016. Na expressão aquecimento global, as classes de palavras às quais pertencem os dois termos são, respectivamente, olha só, aquecimento e global. Aquecimento e global. Quais classes de palavras cada uma pertence aí? Vamos lá. Aquecimento é um adjetivo, é um substantivo, é um sujeito ou é um verbo? Aquecimento. Aquecimento é um verbo. Não Aquecimento. Não. Aquecer, no sentido de aquecer. Aquecer é um verbo, mas aqui não está como verbo, tá? Aqui não é verbo, aquecimento. Então, isso aí é um adjetivo. Ai, não sei. Eu não sei. Aqui ele está assumindo a função de substantivo. Aquecimento. Tá? Aquecimento é um substantivo. Aquecimento, substantivo, e global. Global é o que? O nosso? Se aqui é um substantivo, ó, tem outro substantivo aqui na letra, em alguma letra? Não, só tem na letra B. Um adjetivo, global. Isso. Global é adjetivo, porque está qualificando, dando característica ao aquecimento. Não é todo aquecimento, é um aquecimento global, certo? Então, a resposta correta é B. Alternativa B, tá? Substantivo e adjetivo, certo? Vamos continuar. Ó, só retomando aqui. Alguns substantivos, eles vão terminar em ento, ou então em são, tá? Porque nem todos, né? Nem todos vão terminar em são. Por exemplo, temos a palavra expressão. Expressão, tá? Expressão é um nome, é um substantivo, né? A expressão. A expressão. Porque dá um nome, nomeia um ser, uma forma de agir, né? De se portar, certo? A expressão. Então, não existe a palavra expressamento, né? Expressamento. Não existe a palavra expressamento, é só expressão, certo? Então, não existe, é só expressão. Assim como aquecimento. 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 Aquecimento também é um nome, serve para nomear algo, certo? Nomear algo, tá? Então, não existe um substantivo chamado aqueção, né? Aqueção, tá? Aqueção, certo? Então, alguns substantivos vão terminar em mento, ou em são, tá? Em são, com S ou também com cedilha, né? Que são. Certo? Não existe.
tá? Como, por exemplo, a gente tem também emoção, não é? Emoção, 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 emoção com cedilha aí, certo? Existe a palavra emoção, mas não existe emocimento, emocimento, né? Não existe, certo? Mas expressão, aquecimento e emoção são substantivos, porque nomeiam, né? Nomeio aí dá nome a ações, certo? Nomeiam coisas e formas, né, de se comportar, enfim, tá? Vamos continuar. IDIB 2020, bem recente, ano passado. Leia o excerto abaixo. Ao entrar naquela livraria, ele se deparou com a tão esperada obra. Ao perceber os poucos exemplares disponíveis, ele não se conteve, comprou o livro e o leu ali mesmo. Perceba que há palavras aqui destacadas, né? No caso aqui, o "ó", certo? Então, os termos em destaque, apesar de idênticos, têm funções sintáticas distintas e pertencem a diferentes classes de palavras. Assinala a alternativa que permite classificar corretamente a qual classe de palavras os termos em destaque pertencem, respectivamente. Então, vamos lá. No caso aqui, o "ó", comprou o livro. Esse "ó", sabemos que o "ó", para ser artigo, uma das funções dele, né, uma das características dele, do artigo, é estar ao lado de um substantivo, certo? Então, livro é substantivo? Sim, não é? Sim, livro é um substantivo. Então, o livro é substantivo, então esse "ó" aqui é um artigo, certo? É um artigo. É o nosso artigo, tá? Então, sabendo que aqui esse "ó" é artigo, temos só a alternativa A, B e C, né? Isso, A, B e C, isso. O livro e o leu ali mesmo. Esse segundo "ó" aqui, ele está ao lado, ele está à frente de algum substantivo, ele está à frente de quê? De um verbo, né? Leu, isso, à frente de um verbo. Mas perceba que esse "ó", ele está fazendo referência, né, a um ser, tá? O leu, um ser ou algo que foi dito anteriormente, tá? Então, o leu, vamos voltar. Ao perceber os poucos exemplares disponíveis, ele não se conteve, comprou o livro e o leu ali mesmo. Esse "ó" está fazendo referência a quê? Ao livro, não é? Está retomando um livro. O livro, a palavra livro. Então, quando retoma ou substitui o nome, é chamado de pronome. Pronome. Isso, pronome, certo? Para não dizer, leu o livro, né? Leu o livro ali mesmo, para não repetir a palavra livro. Aí você coloca um pronome, tá? Pronome. Leu ali mesmo. Então, qual a alternativa? Artigo e pronome? B, não é? B. Isso. Certo. Eu vou só agora colocar um exemplo aqui para vocês de uma expressão que muita gente tem dúvida, certo? Para tirar aqui também, pode ser que vocês também tenham dúvidas em relação ao uso dessas palavras. É da palavra demais junto e demais separado.
que também está ligado às classes de palavras, certo? Quando é que eu uso a palavra demais junto? Você vai utilizar a palavra demais junto quando ele estiver ao lado de advérbio, verbo ou adjetivo, tá? Estiver ao lado de advérbio, verbo ou adjetivo, certo? E quando é que a gente vai utilizar a palavra demais separado? Quando ele estiver ao lado de substantivo, certo? Fizer referência a um substantivo, substantivo, tá? Substantivo, porque aqui é uma locução adjetiva, E o adjetivo está ligadinho com o substantivo, tá? E esse demais aqui, junto, ele tem o sentido de excesso, em excesso. Excesso, certo? Excesso. Já esse demais separado, ele tem o sentido de... Ele tem um sentido de menos, certo? De menos de quantidade. Tá aqui ao lado. Quantidade, certo? Refere-se à quantidade. Tá? Então, vamos ao exemplo. Vou colocar aqui duas orações, duas sentenças, e vocês vão dizer se eu coloco de mais junto ou de mais separado. Tá? Aqui, letra A, letra B. Vamos lá. Você... Aqui, peraí. Esse. Havia gente... ou pessoas. Havia pessoas... na fila. E B. Você errou comigo. Pronto. Aqui na sentença A, havia pessoas demais na fila. Esse demais, eu escrevo ele junto ou separado? Separado. Separado, exatamente. Por quê? Porque está dando a ideia de adição. Muitas pessoas aí. Isso, quantidade. E também está fazendo referência aqui, ó, a substantivo. Substantivo. Isso, viu? Para facilitar aqui. Certo? Já que na sentença B, você errou demais comigo. Esse demais é junto ou é separado? Ele é junto, porque tem o verbo, né? Tá próximo ao verbo aí. Isso, demais. Exatamente. Errou demais, em excesso, né? Tem o sentido aí de excesso. Pronto. E demais aqui é junto. Ok? Então, por enquanto, vamos ver até aqui, né, as classes de palavras e vamos continuar na próxima aula as demais classes de palavras. Vamos começar com o verbo, ainda dentro das classes de palavras variáveis, e depois vamos partir para as classes de palavras invariáveis, tá bom? Conto com você. Obrigada pela participação, pela assistência. Até a próxima aula.